E aí, pessoal? Tudo beleza? Aqui é o Alex Santos. E hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante por um dos livros mais enigmáticos e mais influentes da história da espiritualidade moderna. Prepare-se para mergulhar fundo nos segredos do Kybalion. Se você já se perguntou sobre as leis que regem o universo, sobre como a nossa mente pode influenciar a realidade, ou se já sentiu que existe algo muito maior conectando tudo, este vídeo é para você. Vamos desvendar juntos os mistérios que têm intrigado pensadores, filósofos e buscadores por mais de um século, e entender por que esse pequeno livro continua tão relevante nos dias de hoje. Publicado pela primeira vez lá em 1908, o Kybalion é creditado a 3 autores misteriosos, que se autodenominam apenas como os 3 iniciados. A identidade deles é um mistério até hoje, o que só aumenta a aura de segredo e sabedoria que envolve a obra. O livro se propõe a ser uma condensação dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, uma figura lendária do Antigo Egito, considerado o pai da sabedoria. Esses ensinamentos são apresentados na forma de 7 princípios herméticos, que seriam as leis universais que governam absolutamente tudo o que existe no cosmos, do menor átomo à maior galáxia, da nossa vida cotidiana aos planos mais elevados da existência. Antes de começarmos a explorar cada um desses princípios, é importante lembrar de uma das frases mais famosas do livro, que serve como um aviso e um convite. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Isso significa que esse conhecimento não é para ser apenas ouvido, mas compreendido e sentido. Então, abra sua mente, prepare-se para questionar o que você sabe sobre a realidade e venha comigo desvendar os 7 princípios herméticos do Kybalion. Segura aí que a viagem vai ser incrível. O primeiro e mais fundamental de todos os princípios é o do mentalismo. Ele afirma de forma direta e poderosa: o todo é mente, o universo é mental. Pensem nisso por um segundo. Tudo o que vemos, tocamos e experienciamos, desde a cadeira em que você está sentado até as estrelas distantes no céu noturno, tudo isso existe dentro da mente do todo, uma consciência infinita e universal. É como se fôssemos personagens e elementos dentro de um sonho gigantesco de uma mente divina. Nossas próprias mentes, então, não são entidades separadas, mas sim fragmentos, ou centelhas, dessa mente universal. Essa ideia não só ecoa em antigas filosofias orientais, mas também encontra paralelos surpreendentes na ciência moderna. A física quântica, por exemplo, nos mostra que a realidade no nível subatômico é profundamente influenciada pelo observador. O simples ato de observar uma partícula pode mudar seu comportamento, sugerindo que a consciência tem um papel ativo na criação da realidade. Da mesma forma, a psicologia moderna reconhece o poder imenso dos nossos pensamentos e crenças na formação da nossa experiência de vida. O que o Kybalion nos ensina é que, se o universo é mental, então nós, como seres mentais, temos o poder de criar e transformar nossa própria realidade através do poder do pensamento. Nós não somos meros espectadores, mas co-criadores ativos do nosso universo pessoal. O segundo princípio é o da correspondência, e ele é encapsulado na famosa máxima hermética: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa frase é uma verdadeira chave mestra para desvendar os mistérios do universo. Ela nos diz que existe uma harmonia, uma analogia e uma correspondência entre os diferentes planos da existência: o físico, o mental e o espiritual. Não são mundos separados e desconectados, mas sim diferentes oitavas da mesma melodia cósmica. O que acontece no macrocosmo, no universo, se reflete no microcosmo, que somos nós. Entender esse princípio nos permite deduzir o que não conhecemos a partir daquilo que conhecemos. Por exemplo, ao observar os padrões de uma concha, de uma galáxia ou da forma como uma árvore cresce,
podemos entender leis que se aplicam a outras áreas da vida, como o nosso próprio desenvolvimento pessoal ou a dinâmica da sociedade. É a ideia de que o universo é um grande fractal, onde o mesmo padrão se repete em diferentes escalas. Assim, ao estudarmos a nós mesmos, nossos pensamentos, emoções e corpo físico, estamos, na verdade, estudando o próprio universo. E ao estudarmos o universo, aprendemos mais sobre nós mesmos. A chave é buscar essas conexões e entender que tudo está interligado. Chegamos ao terceiro princípio, o da vibração, que nos traz uma verdade profunda. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Desde a menor partícula subatômica até a maior das galáxias, tudo no universo está em um estado constante de movimento e vibração. O que percebemos como matéria sólida, como uma mesa ou uma pedra, é, na verdade, energia vibrando em uma frequência muito baixa, tão densa, que nossos sentidos a percebem como estática. E no outro extremo do espectro, temos formas de energia com vibrações tão altas e rápidas que se tornam imperceptíveis para nós, como o pensamento, a emoção e o espírito. Essa ideia, que parecia puramente filosófica em 1908, foi espetacularmente confirmada pela ciência do século XX. A física nos ensinou que os átomos que compõem toda a matéria estão em vibração perpétua. A teoria das cordas, uma das fronteiras da física teórica, chega a postular que as partículas fundamentais do universo são, na verdade, minúsculas cordas vibrantes, e que a diferença entre um elétron e um quark é apenas a nota que essa corda está tocando. O Kybalion nos ensina que, ao compreendermos esse princípio, podemos aprender a controlar nossas próprias vibrações mentais, elevando nosso estado de consciência e, consequentemente, mudando a nossa experiência da realidade. O quarto princípio é o da polaridade, e ele nos revela que tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto: calor e frio, luz e escuridão, amor e ódio, coragem e medo. À primeira vista, eles parecem ser coisas completamente opostas e irreconciliáveis. Mas o Kybalion nos ensina que eles não são opostos, mas sim os dois extremos da mesma coisa, variando apenas em grau. Não existe uma linha divisória clara onde o calor termina e o frio começa. São apenas diferentes graus na mesma escala de temperatura. O mesmo vale para o amor e o ódio. Ambos são estados de sentimento, variando apenas em sua polaridade. A grande sacada desse princípio é a transmutação mental. Se o ódio e o amor são apenas polos da mesma coisa, então é possível transformar um no outro. É possível, através de um esforço de vontade e foco, mudar a polaridade de nossos próprios estados mentais. Quando estiver sentindo medo, você pode conscientemente se mover na escala em direção à coragem. Quando estiver se sentindo triste, pode buscar a alegria. Não se trata de negar a existência do polo negativo, mas de entender que você tem o poder de deslizar ao longo do espectro em direção ao polo positivo. É uma ferramenta psicológica poderosa para dominar nossas emoções e escolher conscientemente nosso estado de ser. O quinto princípio, o do ritmo, complementa o da polaridade. Ele afirma: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Existe um movimento de pêndulo em tudo. A maré sobe e depois desce. A noite sucede o dia. O verão dá lugar ao inverno. Vemos esse princípio em ação em todos os lugares. Nos ciclos econômicos de expansão e recessão. No nosso próprio humor que oscila entre a alegria e a tristeza. Nos períodos de grande energia e criatividade seguidos por momentos de descanso e introspecção. O ritmo é uma lei universal e inevitável. Tentar lutar contra esse ritmo é como tentar impedir a maré de baixar. É inútil e exaustivo. A sabedoria hermética não está em parar o pêndulo, mas em aprender a neutralizá-lo. O Kybalion ensina que, através da elevação da consciência, podemos nos posicionar acima do balanço do pêndulo. Não significa que os altos e baixos deixarão de existir, mas que eles não nos arrastarão mais de um lado para o outro.
É como estar em um barco. Quando as ondas vêm, em vez de ser jogado de um lado para o outro, você aprende a navegar por elas, usando seu movimento a seu favor e mantendo o equilíbrio. É a arte de não se identificar excessivamente com a euforia dos picos, nem se desesperar com a melancolia dos vales. Agora chegamos ao sexto princípio, o de causa e efeito, que nos diz que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso. O que chamamos de sorte, azar ou coincidência são apenas nomes que damos a causas que ainda não compreendemos. Cada pensamento que temos, cada palavra que dizemos e cada ação que tomamos é uma causa que, inevitavelmente, gerará um efeito correspondente. Somos os semeadores constantes do nosso futuro. A maioria das pessoas vive como um efeito, sendo arrastada pelas vontades e ações dos outros, pelas circunstâncias e pelo ambiente, como um peão em um tabuleiro de xadrez. Elas são vítimas das circunstâncias. O ensinamento hermético nos convida a sair dessa posição. Ao entender esse princípio, podemos nos esforçar para nos tornarmos a causa. Em vez de reagir passivamente ao mundo, podemos agir proativamente, tomando decisões conscientes e direcionando nossos pensamentos e ações para criar os efeitos que desejamos em nossas vidas. Trata-se de assumir 100% de responsabilidade pela nossa realidade e nos tornarmos os mestres do nosso próprio destino, em vez de sermos escravos do acaso. Por fim, o sétimo e último princípio é o de gênero. E atenção, isso vai muito além da ideia de gênero biológico. O princípio afirma: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Essa dualidade está presente em todos os planos da existência. O princípio masculino é a energia da ação, da projeção, da vontade, do dar ou enviar. É a força que inicia, que direciona, que impulsiona para fora. Pensem no Sol, que emite luz e calor. Já o princípio feminino é a energia da recepção, da nutrição, da gestação, da criatividade. É o campo fértil que recebe a semente e a transforma em algo novo. Pensem na Terra, que recebe a semente e a luz do Sol para gerar a vida. Toda a criação, seja ela física, mental ou espiritual, resulta da interação desses dois princípios. Um pensamento, por exemplo, para se tornar uma realidade, precisa da energia masculina da vontade para ser projetado, e da energia feminina da imaginação e do subconsciente para ser gestado e nutrido, até poder se manifestar no plano físico. Em nós mesmos temos essas duas energias. O equilíbrio entre o nosso lado masculino, lógico, racional, focado na ação, e o nosso lado feminino, intuitivo, criativo, receptivo, é a chave para uma vida plena e para a verdadeira maestria criativa. A harmonia entre essas duas forças é o que permite que a magia da criação aconteça. E assim, percorremos os 7 princípios herméticos do Kybalion. Do mentalismo à correspondência, da vibração ao gênero, cada princípio nos oferece uma lente poderosa para enxergar a realidade de uma forma mais profunda e conectada. Mais de um século após sua publicação, o Kybalion continua sendo estudado e reverenciado por inúmeras pessoas em todo o mundo que buscam respostas para as grandes questões da vida. Quem somos? Qual o nosso propósito? Como funciona o universo? A relevância duradoura deste livro reside em sua capacidade de oferecer não apenas respostas filosóficas, mas ferramentas práticas para a autotransformação e o domínio da própria vida. É fundamental entender que o Kybalion não é um livro para ser lido apenas uma vez, como um romance que se termina e se coloca na estante. Ele é um manual, um guia para ser estudado, refletido e, o mais importante, aplicado no dia a dia. Cada princípio merece ser contemplado e observado em ação na sua própria vida e no mundo ao seu redor. A verdadeira compreensão não vem da leitura, mas da experiência. É um convite para uma jornada de autoconhecimento que pode durar a vida inteira,
com novas camadas de significado se revelando a cada nova leitura e a cada nova experiência vivida sob a luz desses ensinamentos. Ao final, retornamos à ideia inicial do livro. Como diz uma de suas passagens finais, a sabedoria contida nestas páginas, assim como toda grande sabedoria, só é revelada a quem realmente está pronto para recebê-la. Minha esperança com este vídeo é ter despertado em você a curiosidade e, talvez, a prontidão para mergulhar mais fundo nesses mistérios. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que também vai curtir essa jornada. Comente aqui embaixo qual dos 7 princípios mais ressoou com você. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!